A pressão da vida, a falta de comunicação no lar, a ausência de comunhão com Deus abrem a porta para a ansiedade. A ansiedade tem tomado conta do seu coração? Olá, sou Mônica Vicente, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Mensagem Diária. A palavra ansiedade em grego quer dizer estrangulamento. A ansiedade tira o nosso fôlego, nos asfixia. Ela embaça os nossos olhos, tira a nossa concentração e remove de nós a esperança no futuro. E hoje eu quero refletir com você sobre a carta que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que o apóstolo Pedro quer nos ensinar a respeito da ansiedade? E eu queria te convidar a nós estarmos agora ali no cenário da última ceia. E a última ceia consta nos 4 evangelhos, de Mateus, de Lucas, de João e Marcos. E Jesus estava discorrendo na última ceia com os discípulos sobre a sua morte, a traição e a ressurreição. E lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 32, Jesus diz assim, avisa Pedro: Pedro, Satanás quer te peneirar, mas eu roguei por ti para que a sua fé não desfaleça. Quando converterdes, fortalece os teus irmãos. Veja uma coisa, que Jesus não orou para que a peneira saísse de Pedro, mas Jesus orou sim para que a fé de Pedro não falhasse, para que quando ele se convertesse, ele encorajasse os seus irmãos. Pedro, muito impetuoso como sempre, ele diz assim para Jesus, ele responde: estou pronto para ir contigo para a morte. Nunca, jamais te negarei. E os outros discípulos que estavam com ele, está lá em Mateus, eles falam a mesma coisa. Em Mateus 26, 35, não, nunca nós lhe deixaremos, nós o negaremos. Jesus vai para o Getsemane e leva com ele, para estar perto dele, Pedro, João e Tiago. E ele pede ali para que eles fiquem em vigia orando. E ele volta a primeira vez e o encontra dormindo, volta a segunda vez e encontra dormindo, e ele diz para Pedro: Pedro, você não é capaz de vigiar 1 hora sequer. E ele volta e ora, e ele volta e encontra todos eles dormindo pela 3ª vez, e ele diz: vamos levantar-nos. E nessa hora, chegam Judas, que o trai com beijo, e os soldados do sumo sacerdote. Pedro desembaia a sua espada e corta a orelha daquele soldado. Jesus manda ele guardar a espada. E aí eles levam Jesus para a casa do sumo sacerdote, e as escrituras diz lá em Mateus também que Pedro seguia de longe. E Pedro entra ali no pátio da casa do sumo sacerdote, estava frio, ele se assenta em frente à fogueira e de repente uma criada olha e fala: ele estava com Jesus, e Pedro nega. E vem outro homem e diz: sim, ele estava com eles. E Pedro o nega de novo. Então você percebe nessa hora o turbilhão
de pensamentos que estava ali dentro com Pedro. Pedro dizendo a Jesus que nunca o negaria, que iria com ele até a morte, e agora ele estava ali negando a Jesus com medo. Ele começa a lembrar que ele não conseguiu orar nenhuma hora, e Jesus falando para ele vigiar e orar para não cair em tentação. Ele se lembra que ele tinha acabado de cortar a orelha do soldado, Jesus tinha falado a ele, abaixa a sua espada. E chega um homem pela terceira vez e fala, esse aí é Galileu, estava com ele, e Pedro o nega. E aí nas escrituras diz assim que quando Pedro nega, o galo canta. E na hora que o galo canta, o texto de Lucas 22, 61 diz que, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Jesus fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou do que Jesus havia falado com ele poucas horas antes, que ele havia de negar 3 vezes, antes que o galo cantasse. E o texto diz que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Porque Pedro se sentia, você já imaginou, culpado, covarde, triste, ansioso. Ele devia estar no ápice da ansiedade. E Jesus vai ser crucificado. Jesus foi crucificado. E no domingo, Maria Madalena vai ao túmulo e lá encontra um anjo que anuncia a ela: Jesus está aqui, ele ressuscitou. E manda que ela avise aos discípulos e a Pedro que o encontrasse com Jesus ressuscitado na Galileia. Pedro vai correndo ao túmulo e fica maravilhado no que havia acontecido. E as escrituras dizem que Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos ali no mar de Tiberíades. E pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro na terceira vez diz a Jesus: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E Jesus dá uma ordem a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E dá uma ordem para eles não saírem de Jerusalém até que desça o Espírito Santo. E no Pentecostes, Pedro recebe o Espírito Santo. E aquele que havia negado Jesus, que tinha medo das autoridades, agora confronta as autoridades. Agora ele discursa a respeito de Jesus ressuscitado. E o texto diz que naquele discurso de Pedro, 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. Jesus havia dito a Pedro: quando te converteres, fortalece os seus irmãos. E agora Pedro, nessa carta, escrita aproximadamente 64 depois de Cristo, 34 anos depois da morte de Cristo, Pedro escreve para encorajar, para fortalecer os cristãos que enfrentavam provações com a perseguição sob o comando agora do imperador Nero. E provavelmente, dizem os estudiosos, que Pedro se encontrava em Roma quando ele escreveu essa carta. E ali mesmo em Roma, Pedro vai ser morto durante essa perseguição. E Pedro queria adverti-los sobre o que viria adiante. Jesus já tinha falado que eles iriam passar perseguições, aflições, que seriam entregues como ovelhas diante de lobos. E Pedro estava encorajando, dizendo a eles: lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E eu creio que quando Pedro escreveu essa carta, ele estava lembrando de toda a sua experiência. Ele estava lembrando que ele tinha saído de um lugar de medo, de culpa, de pecado, de ansiedade, de autocomiseração, de culpa,
para um lugar de restauração, porque Jesus fitou os olhos em Pedro. Como se livrar da ansiedade? Fixando os olhos em Jesus, porque Jesus fixa os olhos em nós todos os dias. E ele diz: lancem sobre ele, lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de vocês. Pedro havia experimentado isso em todos os momentos da sua vida. No momento mais dramático da sua vida de negar a Jesus. Jesus cuidou de Pedro, Jesus fixou os olhos em Pedro. Ele se voltou, ele mandou avisar a Pedro através do anjo: olha, avise aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei, que ele vai encontrar comigo na Galileia. Jesus aparece e fala: Pedro, tu me amas 3 vezes, apacenta minhas ovelhas. Vai cuidar do seu propósito, para qual eu te chamei, Pedro, hoje, depois de 2022 anos, se passaram, e essa palavra serve para mim e para você. Ele diz: lancem sobre Jesus, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Eu não sei qual é o nível da sua ansiedade, eu não sei qual é essa ansiedade, se é uma ansiedade de medo, de culpa, de pecado, mas hoje Jesus, se você está ouvindo essa mensagem, querido, é porque Jesus está olhando para você. E Pedro nos ensina, ele diz assim: olha, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos. Lance sobre ele a sociedade. Sede sóbrio e vigilante, porque o diabo anda ao redor procurando devorar, assim como ele procurou me devorar, mas Jesus intercede por nós. Resista firmes na fé. Lembre-se, Jesus orou para que Pedro não falhasse na fé. E lá em Romanos 8,34 diz que Jesus, ele morreu e ressuscitou e é da destra do Pai, intercedendo por nós, para que a nossa fé não desfaleça, não falhe. Jesus quer te tirar, querido, desse lugar de medo, de culpa, de pecado, para um lugar de superação, um patamar mais alto. E se você está ouvindo essa palavra, é porque o Senhor tem cuidado de você. E Ele quer te levar acima de todas as tribulações, de todos os problemas. Ele quer que você lance sobre Ele as suas fragilidades, a sua culpa. Ele quer que você se converta, assim como Pedro se converteu, de todo o coração, se arrependa e descanse nele, porque Ele tem cuidado de você. Vamos orar, queridos? Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada por estar com cada vida neste momento. Sabemos que contigo nós nunca estamos sozinhos para enfrentar as nossas fragilidades, nossas culpas, nosso pecado que nos assedia tenazmente, Senhor. Independente de cada pessoa que esteja ouvindo essa mensagem, que esteja passando por alguma situação ou pensando que o Senhor possa trazer para essa vida, Senhor. Libertação de toda ansiedade, Pai. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha convencer do pecado, que elas possam se arrepender e se converter a Ti de todo o coração, Pai. Que o Senhor encha a casa de cada pessoa com a Tua paz, Senhor, que excede todo o entendimento, e guarda cada mente, cada coração no Teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu oro no nome de Jesus. Eu sou Mônica Vicente. Compartilhe dessa mensagem, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal, nós estamos em todas as redes sociais. E eu quero te dizer uma coisa, querido. O Senhor Jesus intercede todos os dias por nós, para que a nossa fé nunca falhe. Até a próxima mensagem.